Olá pessoal do Dentecast, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma entrevista para vocês com uma convidada muito especial, a doutora Daniela Oliveira. Hoje nós estamos aqui em um cenário diferente, já tivemos uma entrevista com ela e hoje nós estamos aqui no consultório dela para conhecer um pouco mais da sua história, doutora, conhecer um pouco da sua trajetória nas lentes de resina composta, como que foi a sua construção profissional aí durante todos esses anos. E hoje nós estamos aqui para trazer mais uma entrevista para vocês aí. Pode se apresentar, doutora, fique à vontade. Olá pessoal, eu sou a doutora Daniele. Que honra ter recebido vocês aqui, que seja muito produtivo e que a gente aprenda juntos nessa tarde. Também, né, doutora, a gente está muito feliz, né, estar nesse momento aqui com vocês, saber um pouco mais da sua trajetória, né? Sim. Então, vamos contar um pouquinho mais sobre você, o porquê que você escolheu a odontologia, que decidiu, né, fazer esse curso. Sim. Débora, na verdade, eu não sei te dizer um tempo exato. Meus pais falam que desde pequena eu falava que ia arrumar os dentes das pessoas. Ele disse que eu chegava para cumprimentar as pessoas já olhando na boca. Olha, eu vou cuidar dos seus dentes quando eu crescer, eu vou cuidar dos dentes dos seus filhos. Eu me lembro que com 11 anos de idade eu já tinha isso impregnado na minha mente, porque eu já estava ali mais, né, entrando na adolescência. Então, pelo que eu me lembro, foi com 11 anos que eu decidi, eu quero ser uma dentista. Certo? Mas assim, logo que você finalizou o ensino médio, você já ingressou na faculdade ou não? Então, aí eu contei para os meus pais que esse era o meu sonho, ser dentista, e meu pai sempre me motivou muito. Como ele não teve a oportunidade de estudar igual minha mãe, eu cresci em um lar onde eles me motivavam a estudar, mesmo nós não tendo condições financeiras. Então, meu pai sempre foi muito sincero: Dani, a gente não tem condição de pagar odontologia para você. Então, eu cresci tendo aquela responsabilidade na minha mente de que eu precisava ser uma boa aluna, de que eu precisava tirar uma nota boa no Enem. Então, desde o ensino médio, eu comecei a me preparar para isso. Sim. Tirando boas notas, estudando para redação, fazendo os Enems. Desde o primeiro ano que eu fiz o Enem, para já ir pegando experiência, vendo como que é a prova, né? Sabendo, tendo que lidar ali com a prova, com o momento, com a atenção que é você ir para uma escola, ficar o dia inteiro fazendo a prova. É difícil, né? Como o Enem. Então, eles sempre deixaram claro que não tinha condição de pagar a odontologia pra mim, porque era um curso caro. Então, eu terminei o ensino médio, fiz o Enem e não consegui passar de primeira. Não consegui. E na minha cidade tinha um cursinho muito bom, que era particular. Então, só os filhos de pessoas que tinham condição na cidade que frequentavam. Então, meu pai vendeu o carro dele e aí a gente ficou a pé pra ele poder pagar a mensalidade. Ele foi lá, conversou com o dono, pediu desconto, ele não deu. A mensalidade era um salário mínimo, gente, na época. Era muito dinheiro, há 10 anos atrás. Eu tinha 17 anos, então hoje eu tenho 27. Há 10 anos atrás era muito dinheiro, um salário mínimo. Eu lembro que era 700 e pouco, é como se fosse quase 7 mil reais hoje em dia, né? Então, ele vendeu esse carro, pagou 6 mensalidades com o dinheiro do carro, né, que ele conseguiu. Um carro não muito novo, mas ele conseguiu um valor bom. Pagou 6 meses, eu fiz o cursinho durante 6 meses. Gente, eu quase fiquei louca, porque os conteúdos dele são muito avançados. E aí eu vim de escola pública, toda a vida estudando em escola pública. E eu comecei a ter um pensamento acelerado, eu ia dormir, eu sonhava com as contas, com os trem. Aí um dia eu cheguei: pai, eu não tô dando conta, eu não tô entendendo nada naquela escola, né, daquele cursinho. Ele falou: filha, se você não tá dando conta, então sai, né? E eu já tinha todo o material que eles dão, né, do semestre todo. Sim. Então eu saí, porque eu não tava bem. Eu quase fiquei louca mesmo, porque é muita coisa. E lá era o dia inteiro, então eu saí de uma escola que era, sei lá, 4, 5 horas seguidas e fui pra uma que era o dia inteiro. E tem a autocobrança, ansiedade, preocupação, se eu vou passar, se eu não vou. De que o seu pai gastou um dinheiro. De que meu pai gastou o dinheiro que ele não tinha, vendeu o carro, a gente tava a pé. Só que ele sempre me motivou: Dani, vai dar certo, sua hora vai chegar. Mesmo às vezes com lágrimas, com dificuldades ali, pensamentos negativos, porque sempre vem, né? E aí consegui estudar em casa, eu já tinha um material, aí não passei de novo, porque teve a primeira e a segunda chamada. Só que aí saiu a terceira e na terceira eu passei. Sim, aí consegui a bolsa 100% e ingressei na faculdade. Aí você estudava em que local? Como assim? Na faculdade. Você iniciou em que lugar? Lá em Araguaína.
E aí nessa época eu morava com os meus pais no interior de São Paulo. Nós nascemos aqui no Tocantins, né? Nós éramos uma família tocantinense. E meu pai foi procurar melhoria no estado de São Paulo, que tinha um irmão dele que morava lá. Lá tem muitas usinas, muitas empresas. A gente se mudou pra lá, pro interior de São Paulo. E nessa época, os meus pais estavam pensando em voltar pro Tocantins. E ele falou, Dani, joga sua nota de corte pro Tocantins, porque a nota de corte no Tocantins é bem menor. São Paulo é mais populoso, então é mais pessoas concorridas. Uma vaga é muitas pessoas que concorrem àquela vaga. E aí foi quando eu cheguei pro Tocantins e deu certo. Olha só, Aí eu voltei pro... Foi na Facite. Na Facite. Na Facite, vocês conhecem? Sim. Doutora Carolina, já Isso, a Mota, né? Maravilhosa ela, dona, né? Que legal. E assim, doutora Daniela, como foi a sua vivência na faculdade, assim, no primeiro instante? No primeiro instante foi um baque, né? Porque nos primeiros períodos não tem nada sobre dente. É bioquímica, né? Estuda as células ali. Ainda mais pra gente que vem de escola pública. De escola pública, era tudo muito novo. Aí depois começou com anatomia dental, começou a ter prática, a gente foi aprendendo a anestesiar, fazer restauração. Aí eu me encontrei. Então desde a faculdade você já quis a dentística, então? Já. Na prática, na verdade. Na prática. Na prática. Gente, né? extração, não gostei de extração. Não, você não Desde a primeira cirurgia. Eu Nossa, gosto você gosta? Que bom. E assim, isso é o maior desafio na faculdade. Débora, eu acho que foi problemas externos. Na faculdade eu não tinha assim tanto problema em relação ao aprendizado. Parece que o professor falava, fluía bem na minha mente. Eu conseguia absorver todo o conteúdo. Tanto que eu quase não estudava para as provas, porque eles falavam, parece que já impregnava na minha mente. Era problemas externos, tipo pegar vários ônibus no dia, ter que acordar de madrugada para fazer minha marmita e levar. Porque assim, eu passei na faculdade, mas meus pais não tinham, continuaram sem condição financeira. Mas seus pais veio de São Paulo? Não vieram, ficaram lá. Então eu morava de favor, com tios, morei com um tio, e aí não deu certo, fui morar com outro tio, achando que ia melhorar e não melhorou, entendeu? Passei dificuldades financeiras, nunca passei fome, graças a Deus, mas assim, já passei vontade de comer, tipo assim, passar em frente à cantina, querer comer um lanche e não tinha dinheiro, não tinha condição. Terminava a aula, a barriga roncando, e eu, meu Deus, eu não sei nem que hora que eu vou comer, porque eu tinha que me preocupar em pegar o ônibus pra me voltar. E aí com o tempo o pessoal foi conhecendo a minha história, foi se solidarizando, fui ganhando caronas, né? Tinha o pessoal que passava na minha rua, começou a me dar carona e as coisas foram melhorando, né? Esse foi um processo bem legal, assim, porque você aprendeu, né? Tudo que você passou, Paula, a você gente aprendeu alguma aprende. coisa, né? A gente aprende. E assim, esses dias uma paciente veio aqui e ela é uma paciente antiga, tem uns 4 anos que eu fiz as facetas dela, foi bem no início. E ela falou, Dani, quem olha pra você, vê você simpática, meiga, mas não sabe o tanto que você é forte. As pessoas pensam que você é fraca, delicada ali, sensível, mas você não é. Eu falei, gente, é mesmo, né? Ela, tanta coisa que você já passou, Dani. Eu falei, eita, é mesmo? E É assim, verdade. Na faculdade, você teve vontade de desistir? Aconteceu algo assim que fala, não vou conseguir? Sim, porque a distância da minha família, eu cresci num lar onde eu almoçava todos os dias com meu pai e com a minha mãe. Tomava café da manhã, meu pai ia trabalhar, vinha na hora do almoço, eu almoçava com ele, à noite tinha toda aquela rotina. E depois eu me vi desamparada, sem minha família por perto, sem meus amigos, morando na casa de desconhecido que às vezes não me tratava bem. Então, assim, eu pensei, gente, eu ligava para meu pai quase todos os dias. Chorando. Pai, eu quero desistir. Ele, não, você não pode perder essa bolsa, aguenta. E às vezes eu ouvia ele chorando do outro lado do telefone. E aí ele tentava me dar forças, né? Mesmo com todas essas dificuldades. E ele se separou nesse meio termo, ficou muito mal. E aí desestabilizou ainda mais a vida dele financeira, mas ele tentava arrumar um serviço para poder me ajudar, pelo menos com os materiais. Aí ainda tem, os materiais são muito caros. Que é o que mais pesa, na verdade. Que é o que mais pesa. Mas eu não deixava transparecer, gente. Eu ia pra faculdade sorrindo, tratava todo mundo bem. O pessoal precisava de ajuda, eu ajudava. Né? Deve ter quanto tempo já que você formou? Vai fazer 5 anos. 5 anos. Teve alguém que te inspirou, assim, a você querer esse curso? Quando você estava na graduação, tinha alguém que te inspirava nessa área de trabalho? Eu trabalhei com 2 dentistas lá na cidade da minha mãe, no interior de São Paulo, o Dr. Ronaldo e a doutora Larissa. Fui auxiliar deles na época, antes de vir pra cá. Eu falava assim, Deus, se for da tua vontade, eu orava, né, na época, se for da tua vontade que eu seja dentista, prepare um lugar
lugar onde eu tenho essa experiência para me ver se é o que eu quero, mexer com dente, mexer com pessoas. E aí eu aprendi que não é só dente, você lida com pessoas o tempo inteiro, Débora. Um paciente entra, outros, né, e sai, outro entra de novo, é aquela rotina. Então, se você não gosta de pessoas, você não pode ser dentista. Porque você vem pessoas também machucadas, pessoas felizes também. Entendeu? Então você tem que lidar com pessoas o tempo inteiro, você tem que saber vender o tratamento, mas você também tem que saber lidar com a pessoa, porque ela vai sentar na sua cadeira, ela vai ficar horas ali com você. Tem gente que tem medo de anestesia, tem gente que tem medo de dentista. De estar aqui, tem gente que já chega tremendo. Então você vai ter que acalmar ele, já vai ter que ter essa percepção de que ele tem medo, né? De que ele não está confortável para você acalmar esse paciente. E tem hora que a gente tem que ser psicóloga. Semana passada eu fiquei aqui no meu horário de almoço com um paciente. Eu nem olhei o dente dela, só conversei. Ela contou toda a história dela. Marca uma outra consulta. E aí, na hora de ir embora, obrigada pela sessão de terapia, ela falou. E quando, assim, na faculdade que você descobriu que você queria trabalhar com lentes, ou foi depois que você se formou que você viu que você queria? Não, foi na faculdade mesmo, através da professora, ela se chama Angélica Feltrin. Ela veio de São Paulo pro Tocantins na época para dar aula, né? E ela tem doutorado em dentística. E eu lembro que ela deu essa aula de lentes de porcelana e facetas de resina. Eu, gente, que facetas, que legal, né? O que é isso? Aí era na época de pandemia, foi online a aula. E eu lembro que quando eu cheguei na clínica de dentística, eu acho que era até integrada. Que integra, né? E aí tinha umas restaurações para fazer na vestibular, assim, na frente, no paciente com dente anterior. E aí ela, Dani, faz uma facetinha. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer essa facetinha desse paciente? Ela foi lá, sentou, me explicou. E eu amei. Eu falei, professora, eu quero fazer mais facetas. E comecei a ir em outras clínicas de outras turmas. Peguei amizade com ela e ela deixava, olha, tal dia tem a clínica tal, se você tiver disponível, que era pandemia mesmo. E no final tem poucas aulas, mas é prática. Aula teórica quase não tem. Então eu ficava em casa. Eu falei, não, tá bom, eu vou. E aí ela tinha umas resinas na época, da Vitra, que tem até um polimento bom. Aí eu peguei uma paciente da faculdade, uma amiga minha, a Elda, fiz 6 facetas nela, de canino a canino, com as resinas da professora. Claro que caiu depois, não ficou tão boa, mas aí eu troquei. 2 anos depois de formada, ela voltou vendo meu consultório, eu troquei as resinas dela. Aí foi quando eu decidi que eu ia fazer, né? Mas assim, antes de você finalizar o curso, você já fazia essas facetas de pacientes na... Eu fiz dela e fiz algumas restaurações de alunos mesmo da faculdade, porque aí o pessoal começou a me conhecer da faculdade, que eu fazia restauração anterior bem, né, as facetas, e aí eu comecei a fazer dos próprios alunos da faculdade. Logo eu me formei e aí eu continuei, comprei essas resinas que ela me indicou na época, eu assistia muito vídeo aula, vídeo no YouTube, pagava, tem umas plataformas baratinhas que você paga, que você tem várias disciplinas, eu ia nas disciplinas de dentística para entender sobre cor, sobre marcas de resina e fui estudando. Durante a graduação? Durante a graduação, porque era pandemia, então a gente ficava muito em casa, aí eu aproveitava, lia muito artigo, no manequim, vixe, tirava, aí eu ia pra aula, tirava a resina, aí quando tava em casa, levava foto, né, colocava, ia fazendo em casa. Mas quando assim você finalizou a graduação, já foi a sua área de atuação imediata, ou não? Você trabalhou como clínica geral? Trabalhei. Quando eu me formei em Araguaína, eu já namorava com o Kevin, eu conheci meu esposo no meio da faculdade. E ele sempre falava, amor, a gente tem plano de casar, ok, aí quando você se formar, você vem preparar isso. Aí eu vim um dia visitar ele, a família dele, fiquei lá na família dele, e quando ele foi pro serviço, ele me levou pro centro, me deixou bem no meio do centro, eu desci a pé e fui batendo de clínica em clínica, falando em Paraíso, né? Eu não conhecia ninguém, só ele, né, a família dele. Eu nasci em Paraíso, mas eu morei mais em Divinópolis, que é uma cidade menor, vizinha de Paraíso. Aí eu desci esse dia, fui batendo de porta em porta e nada dava certo. No outro dia fui de novo, me vesti, me arrumei, fui batendo de porta em porta. Não levei currículo. Não pode levar currículo, gente, é uma dica. Não pode, nós somos profissionais liberais. Você não pode achar que você vai ser contratado como CLT. A nossa profissão é uma profissão muito valorizada. A gente gasta muito para se formar. Não é uma profissão qualquer. Então, o que o professor fala? Você tem que se formar, fazer um currículo e levar nas clínicas. Não, você vai prestar um serviço. Você vai estar prestando um serviço para a clínica. Qualquer clínica que você for trabalhar. Então, você vai lá e você se apresenta. Você se apresenta, porque senão a pessoa vai montar em cima de você, achar que você é funcionário dela. Entendeu? Claro que no começo já
tem que se valorizar. Sim. E aí eu Legal. não fiz o currículo. E aí tinha uma prima, assim, acho que de terceiro grau do meu esposo, que falou que tinha uma amiga dela, que o esposo dela era dono de clínica e tava com a sala vazia, mas tinha cadeira odontológica. Aí eu fui lá nesse segundo dia à noite, conversei com o dono, falei que eu atendi, estava disposta a atender criança, clínico geral, tudo, prótese, tudo. E aí ele me contratou. Comecei a trabalhar por porcentagem. Né? O certo é de 60% quando você leva o material, 40% quando pro material da clínica. Se você não puder levar, não tiver, porque a gente já forma com bastante, né? Se você não tiver, aí 40% para você, 60% para a clínica. Mas tem clínica que paga até 50%. Ok, menos que 50% você não pode aceitar. Porque senão você vai estar se prostituindo. Então eu cresci, meu pai já tinha uma ideia mais, né, que a gente veio de baixo. Minha filha, você tem que ir pro Pará, trabalhar nas clínicas de lá, não sei o quê. Então, muita gente da minha faculdade foi pro Pará, gente. Trabalhar, aí é para essas cidades grandes. Vai pro Pará, pro Maranhão, mas aí acaba que se frustra porque atende muito. Débora, a gente não pode atender 20 pacientes no dia e ganhar pouco, entendeu? Não é assim que pega experiência. A gente pega experiência na faculdade, não é? São 4 anos estudando, 5 anos tendo prática todos os dias. Claro que você não vai, você vai ter que ter cuidado para não fazer serviço mal feito na boca do paciente, mas a gente tem que ter humildade. Olha, eu não sei fazer isso, vou pesquisar, vou trazer uma técnica nova, vou comprar um material tal e pede pro paciente voltar. Entendeu? Então, ser honesto. Ser honesto. Aí eu comecei a trabalhar nessa clínica por porcentagem. No começo, na primeira semana, eu não atendi ninguém. Aí eu levava o notebook e assistia videoaula. E eu postava. Ali, né? Gente, todos Era os popular, dias eu também? postava. Não. Aí eu gostei de lá, porque todas as outras eram popular. Você já via pelo perfil, lá já era mais arrumadinho, um lugar mais bonito, né? Que a gente se sente melhor num lugar mais limpo, porque tem isso também, mais organizado. Como que você vai cobrar uma restauração um valor melhor, uma limpeza, se a clínica tá toda suja, né? Não tem cheiro nenhum, não tem como. O paciente vai achar que é clínica popular, então ele vai pedir. Visual isso, também, aí ele já vai também. querer pagar mais barato. E nessa clínica onde você começou a trabalhar, tinha outros dentistas? Tinha outros dentistas que alugavam sala ou trabalhavam por porcentagem também. Aí na primeira semana você não atendeu ninguém? Não atendi ninguém. Já deu aquele desespero? Não, e eu era tranquila, assim, eu falei, não, vai aparecer. E aí o que eu fazia? Daí eu postava todos os dias. Todos os dias eu postava, chegando no consultório, aí colocava caixinha de pergunta, ficava o dia inteiro respondendo as caixinhas de pergunta. Eu mesma que fazia as perguntas, eu mandava para meus parentes, mandava eles perguntarem, fazerem as perguntas. Porque eu não tinha, gente, eu era muito nerd. Eu não faltava aula, eu não mexia, quase mexia no celular, tinha WhatsApp, né? Mas aí o Facebook eu tinha excluído, eu não tinha Instagram. E também naquele tempo o Instagram não era o que hoje, né? Não. E aí depois da pandemia, o pessoal que tinha começou a vender muito curso online. Aí uma professora minha, a gente fez um caso de um paciente na pediatria que tinha muita carizinha, o dente dele tava tudo preto na frente, na vestibular. E aí a gente fez as resinas, ficou muito bonitinho, restaurou tudo. E ela, Dani, eu vou postar esse caso no meu Instagram, eu vou marcar vocês, falar que minhas alunas que fizeram. Qual que é seu arroba? Aí o que é arroba? Eu não sabia, né? Ela, nossa, se você não fizer o Instagram, você vai ser engolida pelo mercado desse. Gente, aquilo gravou em mim. Aí eu fui pra casa estudar por que o povo tem Instagram, por que tem que ter rede social. Eu era muito curiosa, né? Então baixei. E aí quando eu me mudei pra Paris, eu comecei nessa semana, comecei a postar. Aí eu vi que não tava aparecendo paciente, eu já gostava da área da estética. Quando aparecia era extração, prótese. E eu sentia que eu não atendia com prazer, não atendia com prazer. Eu atendia, mas não tinha aquela felicidade dentro de mim. Aí eu peguei 2 amigas da igreja, porque eu comecei a frequentar a igreja do meu esposo, né? Que na época era só namorado. Aí eu fiz amizade com as meninas e tinha 2 meninas que tinham um sorriso bonito, mas estava amarela. Eu falei, fulanas, vem aqui. E elas 2 trabalhavam. Eu falei, vamos juntar, vocês pagam o material do clareamento. Vou cobrar só o material. Vou comprar um produto de clareamento. Vocês vão lá no consultório fazer o clareamento comigo. Não, tá bom, Dani, vamos ficar bonito e tal. E eu, isso aí, vai ficar lindo. Aí tirei as fotos do antes, né? Sempre fotografei. Com o celular que eu tinha mesmo na época. Aí fotografava o antes e aí comecei a fazer as sessões. Aí conforme elas iam, eu ia fotografando e postando. Então eu sempre tinha conteúdo, porque quando elas iam, eu postava o que eu tava fazendo no clareamento e postava o antes e depois. Entendeu? Sim. Aí você começou a atender essas meninas e aí foram indicando, boca a Foram boca. indicando, sim. E aí você sentiu que melhorou depois desses atendimentos? Sim. Aí a clínica tinha uma demanda alta de pacientes. Então tinha
rodízio. Cada paciente novo que chegava, eles mandavam para um profissional. Então chegava a hora que eles mandavam para mim também. Só que nem sempre era estética. E aí depois eles começaram a aderir um plano lá de saúde. Eu comecei também, foi quando eu atendi muito, eu comecei a atender muito. Só que não tinha retorno. Até hoje eu não recebi esse dinheiro do plano. Até hoje. Mas assim, eu peguei muita mão. Em 2 meses que eu atendi por plano, deu pra atender muito. E aí foi pegando experiência. Lá eu fiquei 6 meses, Paulo. 6 meses. Aí você já veio pra Palmas. 6 meses, porque aí nessa clínica, conforme foi igual no primeiro mês, acho que eu ganhei R$1.000 ou foi 1.400. Foi. E aí com esse valor eu aluguei um apartamento, eu morava com uma amiga na época. Aí fiz amizade com uma amiga, ela me deixou morar com ela. E aí eu peguei esses primeiros salários e fui morar só. Aluguei um apartamento perto da clínica. E comecei a comprar materiais, no boleto mesmo. Comecei a comprar as resinas. E aí achei uma outra amiga. Fui num chá de panela com meu esposo e conheci uma moça lá que tinha um monte de diastema, uns espacinhos, né, nos dentes. E aí eu pedi pra ela pra me fazer as facetas dela. E ela pagava só o material, mas eu já tinha o material. Mas assim, qualquer valor que entrasse tava bom. Ótimo, né? E aí ela aceitou, foi no consultório, eu fiz as facetas nela, fiz um clareamento top antes, aí fiz só 6. Caiu os pré, ficou clarinho também, que tinha feito o clareamento. Aí fiz as resinas e ela tinha bastante seguidor. Aí depois dela, a gente nunca mais parei de fazer resina até hoje. Foi o boom mesmo. Sou muito grata a Lorena. Você fez algum curso Até então eu nunca tinha feito, só vídeos no YouTube, as aulas que tinha na faculdade, porque essa professora gostava muito, então ela ajudava bastante a gente, mandava artigos. E aí eu não tinha condição na época, porque eu tava recém-formada, já não recebia a ajuda dos meus pais. Então eu falava, gente, eu preciso fazer dinheiro, vou estudar. Então eu tentava assistir o máximo de vídeo que eu podia, de técnica, de como fazer ali as resinas, mesmo com as minhas limitações, os materiais que eu tinha. Então desse caso dela veio o primeiro que pagou 1.000 e pouquinho na época. Aí pagou 1.000 e pouquinho, aí com esse dinheiro eu já fui comprando mais material, melhorando, me divulgando, aí tirei as primeiras fotos, fui melhorando. Aí desse caso dele que eu postei, veio 2 irmãos, um rapaz e uma moça. Aí fechou as facetas também, aí já entrou mais 3.000, que eu cobrava 1.500 na época, né, há 5 anos atrás. E aí foi melhorando as coisas. As coisas foram evoluindo e aí chegou uma hora que eu falei, gente, aí no caixa tinha entrado 10.000. Eu falei, gente, odontologia dá dinheiro, gente, porque pra mim que vim né, de baixo, 10.000 era muito dinheiro. Eu falei, aí virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, esse dinheiro pode entrar todo pra mim. Não só porque entrava pra clínica, vou procurar um lugar. E comecei a procurar. Aí todos os dias, quando eu ia a pé pra clínica, eu passava em frente a uma outra clínica, muito bonita. Essa que eu ia, em Paraíso mesmo. Essa outra era bonitinha, mas era muito simples. Não tinha nenhum café, assim, pra servir pros clientes, sabe? Pros pacientes, só água. Aí eu fui lá um dia, um lustre bonito, por isso que eu tenho esse lustre aqui hoje, eu amo lustre. Tinha um lustre bonito, a clínica toda arrumadinha, cheirosa, tinha a recepçãozinha assim pros pacientes, o cantinho do café. Aí eu falei, eu acho que vai ser aqui. Aí fui lá, conversei com a dona, expliquei, contei a minha história pra ela, Dani, eu vou te cobrar R$100 a diária. Eu falei, gente, R$100 só, se eu fizer uma faceta de 1.500, 2.000, eu vou tirar só 100, pago o aluguel e vai ter bastante lucro. Aí eu colocava metas, aí essa semana eu preciso fazer um caso de facetas pra me pagar tal conta, entendeu? E aí eu fui fazendo, aí saí de lá, expliquei pra eles que pra mim não tava dando, né, que eu que me sustentava, que eu ia pra outra clínica. Aí beleza, saí, fui, carreguei minhas coisas e depois, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi trabalhar pra mim mesma, porque eu me sentia melhor, eu tinha liberdade pra entrar essa hora que eu queria, nessa outra eu tinha que cumprir a carga horária, de 8 às 12 e das 2 às 6. E quando você decidiu vir aqui pra Palmas? Tá. Nessa clínica, eu comecei a me divulgar mais. Fui ficando boa, fiz o meu primeiro curso, na época 4.500, meu primeiro curso, fui melhorando, fui pegando mão. Depois fui lá em São Paulo fazer o curso da Dani, que me inspirou muito na área de resinas, mais pro natural, porque tem muitos dentistas que tem uma pegada mais grosseira, mais artificial. Eu conheci o trabalho da Dani, ela tem uma história muito parecida comigo também, de superação. Fui lá e fiz, na época, bem mais caro, tipo 8.500. Entendeu? Bem mais caro. Eu fui juntando até que eu consegui pagar esse curso. E a minha técnica foi evoluindo, foi refinando, eu fui ficando melhor. E nesse meio termo, já tinha me casado com meu esposo. E aí, lá em Paraíso, não era bom pra ele o serviço.
da área da arquitetura. Não tinha muito campo, então ele abriu escritório aqui em Palmas, ele ia e voltava todos os dias. E eu fazia tráfego, comecei a fazer tráfego pago para Palmas. O pessoal começou a sair de Palmas para ir lá ser atendida por mim em Paraíso. Aí eu falei, gente, eu sou boa mesmo, porque o pessoal tá saindo da capital, porque o gente da capital não gosta de ir pro interior, não. Você, né? Eles que vão pra Goiânia, Brasília, São Paulo, mas sair pra ir em Paraíso. E aí o pessoal... Palmas, né? O pessoal de Paraíso que vem aqui pra Palmas. Exatamente. Né? Hoje acontece isso. Aí eu falei, gente, que estranho. Nossa. Eu acho que eu vou pra Palmas. Eu acho que eu vou pra Palmas. Aí um dia eu vim com meu esposo de novo, ele foi pro trabalho. Eu falei, vamos comigo em algumas clínicas pra ver se eu consigo achar uma clínica pra eu alugar. A diária também. Lá eu já pagava o mensal. Né? Fechava a sala, eu pagava mensal e ficava mensal na minha sala, né? Decorei do jeito que eu gostava, enfim. Aí viemos um dia até que eu achei uma clínica para alugar a diária. Aí deu certo. Aí a paciente foi em Paraíso, fez uma consulta online, aí eu vim, atendi ela e coloquei que eu tava em Palmas. Aí foi aparecendo paciente, até que a gente se mudou. Tem 1 ano e meio. Tem só 1 ano e meio que você Só 1 ano e meio. Tem pouco tempo. Sim, porque eu tentei de todo jeito sair dessa clínica que era alugada e alugar um espaço para montar o interior da minha. Eu tenho vários projetos de salas de lá, mas Deus nunca deixou eu alugar nenhuma sala. E eu falava, gente, que esquisito, eu acho que não é da vontade de Deus que eu abro aqui. E nisso meu esposo indo e vindo, então ele tava muito cansado. Ele chegava muito cansado por causa da ponte, né? Enfim, trabalhava o dia todo, chegava em casa tarde. E aí a gente sentou e conversou um dia, então vamos se programar, vamos começar a procurar sala em Palmas pra gente se mudar pra Palmas. Aí a gente fez isso. No dia que eu vim atender, nós saía caçando sala pra alugar, igual essa aqui, vazia, pra mim montar o interior. Montar do seu jeito. Do meu jeito, até que deu certo. Aí nós nos mudamos. Aqui foi o seu esposo que montou a arquitetura. Que montou, foi. Que legal. Ele que fez o projeto. Obrigada. Dani, e assim, qual é os erros mais comuns que você hoje identifica assim com pessoas que vai iniciar, né? Saiu da formação e quer iniciar nessa área da resina composta? Certo. Eu acho que hoje em dia, hoje mesmo eu fui fazer um ensaio fotográfico e o fotógrafo falou assim, só existe 2 tipos de dentista hoje, que mexe com lente ou que mexe com harmonização. Então, assim, o nosso mercado tá meio que queimado. Porque tá muito difícil achar quem trata dente, quem faz canal bem feito, quem faz uma limpeza bem feita, uma reabilitação, uma prótese que vai adaptar. Mas eu vejo isso muito por questão de divulgação. Até porque, tipo, quem trabalha com a estética, né, ela tem o que divulgar melhor. Agora, tipo, um endodontista. Não vai divulgar o quê? Como? Ninguém vai saber ler um raio-x, avaliar. Da pessoa, né? Por exemplo, na nossa sala tem alguns que são alguns que gostam, que gostam de endo, por exemplo, mas que não tem essa com rede social. Então acaba sendo queimado por isso, porque as pessoas que gostam dessa área, ela não é de postar. Então são 2 erros, porque qual foi a minha virada de chave? Eu me divulgar, eu postar todos os dias, mesmo não morando em Paraíso. Gente, vocês têm noção do que é fazer o seu nome, a sua carreira, você começar a ganhar dinheiro numa cidade que você não conhece ninguém. Isso aconteceu comigo. Eu sou prova viva de que a internet funciona. É uma vitrine. Entendeu? Então tem que postar. Então hoje você não vai ser só dentista, né? Você vai ser blogueira, você vai ser empreendedora, você vai ser empresária, gestora, e aí dentista, psicóloga. Então, primeiro erro, não postar. Igual eu faço ensaio fotográfico desde quando eu me formei. Não sei nem, eu já perdi as contas de quanto ensaio fotográfico. Por quê? Porque eu preciso trabalhar a minha imagem, as pessoas precisam me conhecer. Elas vão se conectar comigo primeiro, antes de saber se eu sou boa ou não. E aí, se eu continuar postando, elas vão ver que eu domino o assunto, que eu sei falar daquele assunto, e aí elas vão me dar uma volta de confiança e vir até o meu consultório. Mas antes dela chegar no consultório, ela precisa me conhecer da internet. Seja idoso, seja adolescente, todo mundo hoje tem rede social. E eu acho que muitos acadêmicos precisam entender isso. Precisa trabalhar o marketing. Muitos entendem, só que eu acredito que tem muitos que têm receio, vergonha. Né? Mas eu tenho vergonha também. Só que eu posto e saio correndo. Exato. E eu tinha. Eu posto e saio correndo. Eu não revejo meus áudios, meus vídeos. Eu não fico revendo as fotos. Não fico. Porque a gente mesmo fica se criticando. Entendeu? E aí o segundo ponto, acho que é focar muito em dinheiro. Esse mês eu ouvi uma frase, até postei no Instagram esses dias, falando que fizeram um estudo e eles observaram que o sucesso vem a partir de 5 anos de formação. Você se forma quando?
final agora do ano, Final 2026, né? 2026. Então, Dé, você vai ter que 5 anos. plantar a sementinha todos os dias até 2031. Não é que você não vai ter sucesso antes, você até pode ter, mas se o sucesso vem, se o sucesso vem quando você não está preparado, você não consegue lidar, você não consegue administrar suas emoções, o seu dinheiro. Então, assim, é uma plantação. E aí, por que o pessoal vai para a harmonização? Por que o pessoal vem aqui fazer curso comigo? Porque quer aprender a ganhar dinheiro. Gente, não é só isso. Quer de imediato, porque a estética é cara. Tudo que é estética é caro. Um silicone é caro, megahertz, esses implantes que o pessoal tá colocando no cabelo é algo estético, então é caro. Os materiais são caros, então o erro é esse, é focar no dinheiro e não plantar todos os dias ali um post, planta isso, sabe? Vai plantando o seu trabalho e aí o retorno vem, Deus vai abençoando, vai mandando pacientes. Mas tem que plantar. Isso tem que ser plantado desde a faculdade. Desde a faculdade. Tem gente que fala assim, não, depois que eu formar eu vou começar a fazer isso. Mas acho que tem que ser o quanto antes, né? Pra poder... Sabe que a gente, os acadêmicos também têm um pouco de dificuldade de postar, né? Até porque pra gente postar qualquer material. Não pode. Não pode, tem que ter o nome do professor, às vezes o professor não aceita. Mas eu digo em vários outros posicionamentos, como ela tá falando, né? Precisa de posicionamento em tudo, né? Assim. Em tudo. Porque se você se forma, né? Eu não sei nem que você é uma dentista, você não possa nem chegar no seu consultório, nada com jaleco, fazendo uma consulta, fazendo um curso, falando sobre o seu trabalho, não tem como eu te conhecer. Para mim fazer uma sobrancelha hoje, eu pesquiso no Instagram. Então o que você vai fazer quando você se formar em dezembro? A partir de janeiro, se você alugar uma sala ou começar a atender, você vai falar, você vai postar a localização, você vai postar a frente do seu consultório, falar iniciando mais um dia de atendimento, vou começar os atendimentos. Dani, assim, o que diferencia um bom profissional, principalmente nessa área de trabalhar com resinas? O que diferencia? Eu acho que tentar imitar o belo. O que é belo aos seus olhos? Um sorriso perfeito, como que ele tem que ser? Natural, exatamente. Então, eu vi ao longo dos anos trabalhando com resina que o natural nunca sai de moda e que a maioria dos pacientes, na verdade, acho que 99% dos pacientes vêm porque querem algo natural, porque já se decepcionaram, já fizeram e ficou grosseiro, ficou artificial, ou do irmão, da irmã, do parente, do amigo ficou artificial e ela não quer daquele jeito. Então, os pacientes chegam hoje pra mim, agora com 5 anos trabalhando com resina diariamente, eles chegam pra mim, não falam, eu quero sorriso assim, eles chegam falando como que eles não querem, pra você ver que tem muito dentista falhando nisso. Eles não querem replicar o belo, eles querem ganhar dinheiro. Sim. E eles tacam a resina no dente de qualquer jeito, não faz um bom polimento, não preserva os tecidos. Sim. Né? Porque... Hoje aqui na sua clínica você também dá curso, né? Imersões, né? Voltado para resina, né? Dani, como que funciona para quem quer fazer esse curso com você? Certo, eu comecei a ter procura de dentistas que às vezes iam fazer curso fora e não conseguiam ter resultados, ou porque não conseguiam achar cursos práticos aqui no Tocantins. Geralmente os cursos são em manequim, e eu já fiz curso que tinha manequim também, e eu falo pra vocês que não dá pra aprender no manequim. Não é a mesma coisa, não tem saliva, não tem sangue, não tem o movimento, não tem a língua do paciente querendo triscar no dente ali, entendeu? Então eu falei, poxa, e o pessoal começou a me procurar, Dani, me ensina, me dá curso, me deixa te acompanhar. Então no curso a gente trata essa parte de mentalidade, que a pessoa ela precisa abrir a mente. Pra quê? Pra ela entender que ela tem que batalhar, ela tem que correr atrás dos sonhos dela, ela tem que fazer o nome dela. E em segundo lugar, a gente ensina essa técnica, a gente ensina a vender, a captar esses pacientes e entrega a técnica. Então eu faço a minha técnica no paciente modelo, eles observam e depois eles vão replicar num segundo paciente modelo. O que ele aprendeu, tem teoria, tem a prática em um paciente, onde eu faço do início ao fim, mostro como que eu atendo esse paciente, como que eu faço o protocolo fotográfico, como que eu dou o polimento, certo? E aí depois ele replica. Você tem um portfólio com... Tem, aham.
Tem sim. São quantos dias de curso? Agora eu tô fazendo com um dia só. Então, de manhã só. A gente passa teoria e eu faço um caso clínico porque eu tô mais rápida pra fazer. A gente vai pegando prática também. Aí eu faço um caso ali que é mais rapidinho, ele vê do início ao fim. E o segundo caso a gente faz à tarde. Aí vai até a noite. Até acabar. No caso, são 2 pacientes. São 2 pacientes modelo. Uma pessoa que faz o curso, assim, ela tem já que ter um domínio, ou se ela vem com poucas habilidades, nesse curso de imersão, ela consegue fazer um bom resultado? No começo, porque eu também já passei pela fase do grosseiro, só que eu sempre tive noção, porque eu sempre pesquisei muito. Eu pegava casos que na minha concepção eram perfeitos, eram bonitos, eram naturais, imprimia, colocava ali do lado da bancada, ia dormir vendo o dente o tempo inteiro, certo? Porque eu queria algo natural. Então, desde o começo, eu sempre tentei colocar pouca resina, porque é pouca resina que a gente usa. É muita pouca resina. Né? Isso, detalhes, né? Entendeu? Então, qual foi a pergunta que tu fez? É que se, por exemplo, assim, no primeiro dia de curso, quem não tem muita habilidade, você já certo, aí eu pensei em desistir várias vezes de dar curso, porque o pessoal vinha, às vezes, recém-formado, que tem essa mão mais pesada, não consegue refinar a técnica, me deixava frustrado, eu ia embora triste. Será que a pessoa vai desenvolver? E eu comecei a ver os trabalhos do pessoal, eles começaram a usar resina. Tem gente que usa resina ruim, resina de restauração, resina barata, e só pensa, só foca no dinheiro. Não funciona, né? Não tem como ela replicar a técnica. Ela pode ir num curso mais famoso do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, em São Paulo, que ela, se ela quiser, tem material, né? se ela quiser entregar um trabalho feio, ela vai entregar um trabalho feio. Agora, se ela for se esforçando, então o curso de semana passada, de segunda-feira, eu dei um curso. A dentista, ela já tem especialização em dentística, ela já tem mais de 6 anos de profissão. Então, ela fez um caso na sexta que ficou muito parecido com os meus. Primeiro o caso dela. Depois Agora, do curso. quem não tem nenhuma habilidade vai... Exatamente, a habilidade é o tempo, é a prática que vai tornar esse dentista mais habilidoso. E não é só na faceta, é na cirurgia. No começo eu lembro que eu demorava horrores para fazer cirurgia. Ou, né, antigamente, igual hoje vocês estão na faculdade, hoje vocês demoram muito. Eu acredito, para fazer uma restauração. Depois que você se forma, vai pegando essa habilidade, você faz em meia hora, em 20 minutos uma restauração. Rapidinho. Então você acha que a resina, o kit de pau, o polimento também é muito importante? Muito importante. Tem que saber, Paulo, passo a passo. Você tem que estar impregnado na sua mente para sua mão replicar. Você tem que ser bom com as mãos. É um trabalho artesanal, artístico. É como se você fosse fazer uma pintura. O pintor, ele precisa estar inspirado. Então você tem que ter aquela inspiração, fazer o planejamento, ver o antes desse paciente. Nossa, como que é o antes? Como que eu quero que fique? E aí você vai trabalhar isso na sua mente. Olha, eu quero que o canino fique assim, o lateral seja menor, o central maior, ele quer uma cor mais natural. Então a sua mão vai replicar esse trabalho, essa arte, com a espátula e com o material que é a resina. Tem profissionais que seguem um padrão de anatomia. Você segue esse padrão de anatomia ou você vai de acordo com a anatomia do paciente? Sim. Nessa época, Paulo, que eu imprimia essas fotos de dentes perfeitos, eu comecei a pegar fotos de dentes naturais. Por exemplo, o meu dente é natural. E eu comecei a observar os detalhes do meu dente natural para eu fazer o dente do paciente ficar igual. E eu vi o quê? Que tem ameias em todos eles. Tem o Vzinho, eu falo no curso que é o Vzinho. A nossa incisal, ela tem que ser reta e a distal redonda. Então eu tenho o Vzinho aqui, eu tenho a incisal reta e a distal redonda. Sempre. Sempre. Então em todos os pacientes eu faço isso. Paciente homem, né, que é masculino, sorriso masculino, ele pode ser um pouquinho mais quadrado. Mas se o antes do paciente é muito redondo, não tem por que eu deixar esse dente quadrado, porque vai mudar o rosto dele. Sim. Então a gente... Isso. Então se o paciente tem um rosto mais arredondado, se você deixar o dente muito quadrado, vai ficar parecendo uma dentadura. Porque vai mudar o formato e, consequentemente, a fisionomia desse paciente. Então você planeja de acordo com a fisionomia do paciente. Fisionomia, o tamanho do dente, o antes, o sorriso, então, também corredor bucal. Técnica, né? Sim, mas eu sigo essa linha. O lateral menor, canino, tem que ter o Vzinho. Também o pessoal deixa muito quadrado, às vezes muito junto, não dá aquela abertura ali. Entendeu? Tem pessoas que chegam aqui e falam, eu quero esse sorriso, tipo, trazem modelos de outros artistas. Sim. Geralmente é o central maior que eles gostam.
Então vem e fala, eu quero dessa forma. Isso, os dois dentinhos na frente, eles falam. Mas não quero que fique parecendo dente de coelho. É engraçado. Eu, não, tá bom, pode deixar. O ângulo também do sorriso tem como mudar. Sim, sim. Resinas, né? Porque assim, tem pessoas que sorriem e as laterais, tipo assim, é como se ficasse escuro, né? Sim, não dá né? pra Então ver eu vou pôr esses mais resina nos nessa prédios, parte. eu vou pôr mais resina nos posteriores. Ah, sim, então dá E aí, pra enquanto eu tô mudar, né? lá trabalhando, desenvolvendo esse sorriso, construindo esse sorriso, eu fico de frente pro paciente. Isso eu aprendi também ao longo dos anos. Eu deixo o paciente estar lá porque a visão é outra. Eu tô aqui atrás do paciente, ele tá com a boca aberta. Então eu levanto, vou de frente pra ele e vejo se tá tudo reto e se tá nesse corredor bucal, se eu tô preenchendo esse corredor bucal dele. Quanto tempo, mais ou menos, hoje, Dani, assim, demora pra você fazer um caso? 3 horas e meia. É até pecado falar isso, né? Eu acho muito feio. Porque tem dentista que posta. 3 horas, lentes e resina em 3 horas. Ai, não gosto, gente. Eu acho que vai muito da experiência de cada pessoa. Antes eu demorava 8 horas e isso não significa que ficava ruim. Por quê? Vai da Porque técnica, a habilidade, né? a rapidez, a gente vai ficando bem mais rápido. Mas a gente deixa a manhã toda, a tarde toda, 4 horas e meia pra cada um. Porque tem um protocolo fotográfico, tem dia que você não tá bem. Gente, a Quer odontologia conversar também, não é né? fácil, porque você tem que vir e às vezes você não tá num dia mal, você tá com problema em casa. E aí você tem que fechar a porta da sua casa, deixar o problema lá e vir sorrir pro paciente, receber ele bem, porque ele não tem culpa. E eu sinto que nos dias que eu tô mais assim, emotiva, eu demoro um pouquinho mais, porque você já às vezes não tá ali tão na vibe, sabe? Mas você se encontra nesse meio, porque você tá realizando o sonho de alguém. E aí quando a pessoa sorri no espelho, aí você esquece de tudo. Você se realiza também e fica tudo certo. Mas já teve assim, agora que você já tem mais experiência, teve algum momento que você fez um caso que você não gostou? Acontece ou não? Que você olha e ficou insatisfeita? Não, quando é muito branco. Eu, Dani, não gosto. Pessoal mais Mas é a jovem, eles escolha do gostam. paciente, né? É a escolha do paciente, 16, 17 anos. Meu irmão fez super branco, o meu eu não gostei. Mas hoje, assim, os pacientes, quando vêm, eles pedem, tipo, o mais branco? Não, geralmente são Público mais adolescentes. O natural, meu público né? é tanto que 98%, 99% acho que escolhe mais o BL2 ou 3. Adolescente vê, né, na internet. É, TikTok. Aí eu, ai meu também Deus. teve muitas pessoas que não têm indicação, né? Ou não? Não, tem. Meu irmão tinha um dente lindo. O dele é muito parecido com o meu. Ele puxou e aí queria tacar um trem branco. Meus amigos todos têm. Todo mundo da internet tem dente branco. Quero, né? Pra mudar um pouquinho a Sim. anatomia toda, né? Mas o bom da resina é isso, porque se um dia ele se arrepender, porque ele já fez clareamento, o caso específico do meu irmão, né? Já tem um dente bonito, já tava branco, eu fiz clareamento nele. Se ele quiser remover, pode, vai estar intacto. O ruim da porcelana é isso. Ele tem que desgastar pelo menos um pouquinho, tem. Né? Na resina não tem que fazer desgaste, né? Nos dentes. Só se tiver algum dente que tem bossa. Bossa é como se fosse os buchinhos, eu falo, os buchinhos do dente. Se o meu canino de um lado tá muito mais, tem bossa, tá mais robusto que o do outro lado, eu preciso desgastar ele. Então a gente fala que é preparar o terreno. Então a gente prepara o solo, que é refinar esses dentes que estão mais abaulados do que o outro. Porque se eu coloco resina com ele desse jeito, vai ficar mais grosseiro ainda. Então a gente quer natural. Né? O lateral às vezes gira um pouquinho, aí fica com o buchinho pra fora e você vai lá e desgasta. Porque você tem que imaginar isso, você tem que imaginar o dente já pronto. Será que vai caber essa resina? Essa camada de resina, né? Doutora, o que a faculdade não te ensinou assim, durante o período? Marketing e gestão. E é essencial. Lidar com o né? estresse, com o mercado. Não ensina, gente, Então, não você tem aula de aprender marketing. isso tudo na prática Tudo mesmo. na prática, fazendo cursos, cursos e cursos. Hoje você tem pessoas que cuidam das suas mídias sociais, Eu profissionais? mesma, eu gosto. Tem a Vanessa, a minha mídia, que me ajuda. Mas assim, os stories quem posta sou eu, com a minha legenda, do meu jeito. Eu acho que é melhor, Eu sabe? acho que cada pessoa tem o seu jeitinho ali, né? Sim, mas tem dentistas que o Instagram já tá logado, né? Então é a própria mídia que faz. Mas eu sinto que não conecta tanto com os seguidores, porque eu tenho um seguidor que é meu familiar, que é meu amigo. Que sabe como você posta, como é o seu jeito. Isso, e que são potenciais pacientes. Então, se eles sentem que é muito profissional, ele não vai se conectar comigo, ele vai sentir vergonha de me responder, entendeu? De fazer uma pergunta, então eu gosto. Doutora, e você se sentia preparado depois de se formar, quando você entrou para o mercado de trabalho?
Paulo, é uma pergunta difícil. Nem sempre a gente se sente preparado, mas é igual eu falei antes pra vocês, eu tentei aproveitar ao máximo a minha graduação. Então, por mais que às vezes eu não conseguisse, eu tava ali tremendo na base, suando, a luva todinha, com a luva molhada, mas eu não deixava transparecer. E sempre estudando, indo em busca de conhecimento, de melhorar, de buscar informações sobre aquele assunto que eu não tava me sentindo preparada. Mas preparada a gente nunca vai estar. Igual eu te falei, na faculdade me ensina sobre marketing, sobre gestão, como lidar com pessoas, como vender, como precificar. E aí você vai buscando dia após dia e vai dando certo. Vai dando certo. E qual conselho você diria para quem está começando assim no mercado de trabalho, que acabou de sair da faculdade? Certo, acho que investir em redes sociais e procurar ser bom. Porque também a questão da mídia hoje, da internet, ela não se sustenta se você não for bom. Então, com o tempo, eu fui buscando conhecimento, fui aprimorando minha técnica. Então, um paciente que antes fazia só restauração e limpeza comigo, hoje ele já confiou de fazer as facetas, trouxe o familiar, trouxe a mãe, o pai, o marido, o namorado, o filho. Então, você vai construindo o seu nome. Sim. Então seria isso, zelar por ter um nome, ser o melhor do seu bairro, ser o melhor da sua cidade, ser o melhor da sua região. Claro que isso não acontece da noite pro dia, mas quando você busca ser o melhor, sim, e ser melhor do que a si mesmo, melhor do que você foi ontem, é melhor. Não se comparar com outras pessoas, não se compare. Não vale a pena se comparar. Sim. Porque, igual eu falei pra Débora, às vezes vocês comparam com uma pessoa que está há 5 anos à sua frente, 10, 15, 20 anos. Não tem como se comparar. Não tem como, Paulo, não tem como. Então é isso, é buscar ser melhor do que você mesmo, melhor do que você foi ontem. E dar o seu melhor, e ser o melhor naquilo que você puder. E buscar conhecimento. E buscar uma área também, foi o que me ajudou muito, Paulo. Eu foquei na área da estética, entendeu? Então, assim, não é que você não pode fazer os outros procedimentos. Faça resina, saiba fazer porcelana, porque às vezes vai aparecer um caso para você saiba dominar. No meu caso, eu fui para estética, então hoje eu domino clareamento, resina, porcelana, se aparecer, gengivoplastia. E aí automaticamente você vai filtrando esse público. O pessoal vai vendo que você foca mais em estética, então o pessoal já vai te procurando, e se ele não te procura, ele te indica para uma pessoa que está em busca da estética. E você tem algum profissional amigo que você indica os procedimentos que você não faz? Por exemplo? Sim. Tem um pessoal que vem fazer implante, canal, sim. E aí, se eu não tiver alguém para vir, eu indico, sem problema, os pacientes. E qual é o seu próximo objetivo profissional, assim, a partir de hoje? Paulo, boa pergunta. Acho que ser melhor, né? A cada dia mais. Eu tento me motivar todos os dias para servir, para poder entregar o melhor, um resultado melhor para os meus pacientes. Acredito que alcançar mais dentistas ao longo desses anos, quem sabe futuramente não construir um espaço que eu vou conseguir dar aula para mais pessoas, para mais dentistas, quem sabe uma escola aí, como se fosse, né, um instituto, não sei o que Deus tem preparado para mim, né? Mas eu penso, porque eu acho que quando a pessoa aprende do jeito certo, ela já tende a dar mais certo. Agora, se você aprende uma técnica mais grosseira, se aprende do jeito errado, você vai continuar errando. Aí você vai ter que gastar de novo com outro curso. Então, por que não entregar um curso que alcance mais pessoas, que a pessoa treine? Porque resina é prática, gente. Meu Deus, meu sonho, pegar uma turma e ficar uma semana só fazendo faceta com eles. Em uma semana, fazendo caso todos os dias, eu acredito que a pessoa consiga ali abrir sua mente e desenvolver um pouco melhor a habilidade, com certeza. E não tem nenhum curso assim. Não tem. As pessoas que têm a dificuldade, que querem, mas têm a dificuldade. Porque assim, na faculdade às vezes é muito raso, né? Essa questão de facetas, de restauração, de dente anteriores, né? Então, assim, tem essa dificuldade. Tem. Então, às vezes a pessoa vem, ela faz só uma imersão, no qual ela não se sentiu satisfeita com aquele trabalho, muitas vezes desiste daquilo, né? Desiste. Quantas pessoas que fez o curso comigo, eu mando mensagem, a pessoa tá desmotivada, mas não é porque o curso não foi bom, mas é porque a habilidade, para ele desenvolver a habilidade, demora. É tempo, prática. É tempo, olha o tanto de tempo que a gente passa na faculdade, então a gente sai melhor para restaurar, para extrair um dente, um siso, mas a faceta não. Então, quem sabe aí cobrar um valor mesmo muito simbólico dos pacientes modelos,
modelos e cobrar um valor mensal de um dentista ou parcelar de uma forma melhor e que ele volte mensalmente como se fosse uma especialização. Ai, seria Meu bacana, Deus, né? um sonho. Já pensou? E não existe, eu não conheço. Também não. Entendeu? Até porque mesmo as especializações de dentística não é tão assim, Não. voltado para essa área, só mesmo das resinas Não, e dentes tanto anteriores, que né? daí eu tô dando muito curso para dentistas que têm especialização em dentística, que diz que não conseguiu, não fez nenhum caso de facetas, porque diz que os professores limitam muito. Entende? Como se não quisesse. Ontem eu peguei o elevador com uma moça e eu falei, ela apareceu, ela tava com um scrubzinho, eu pensei que ela era médica, né? Era acadêmica de medicina. Ela, não, sou acadêmica de odontologia. Você gosta? Do nada ela perguntou, você gosta de ser dentista? Eu falei, eu sou suspeita, porque eu amo. Ela, sério, porque os meus professores me desmotivam tanto, desse jeito. Eu falei, não, é normal. Eu falei, não vai na onda, não. Ela disse que só repreende, que lança palavras positivas. Nossa, isso não vai acontecer comigo. Eles falam, gente, odontologia não dá dinheiro, odontologia é isso e aquilo. Ela falou lá umas coisas. Não vai ser assim. Nossa, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, que chato, né? Na faculdade mesmo, que eu pedi para um professor fazer um curso de imersão de resinas de dentes anteriores. Eu sempre tive vontade de fazer esse curso, né? Eu lembro até hoje, eu procurei esse professor. Falei, professor, se eu organizar uma turma, tá? Uma quantidade, você dá um curso de imersão de resinas pra gente, de dentes anteriores, pra gente melhorar. Ele falou assim pra mim, pra que você quer saber isso agora? Isso ainda não é o momento de vocês. Isso daí é pra especialização. Quando gente, vocês se claro formarem. que não. Eu falei, professor, eu quero entregar um resultado pro meu paciente agora. Eu tô atendendo pacientes. Como que eu vou esperar terminar? Quando você formar, você vai caçar um lugar pra você trabalhar. Você vai estar preocupado com outras coisas. Você já tem que ter a base. Bem, né? Sim. E você vai treinar na faculdade. Que não era o momento ainda da gente Jogou um balde de água fria. Mas já tem outros professores que já ensinam, que mostram a especialização. Graças a Deus que tem. Já coloca o real pra gente, né? Mas eu tive essa resposta de um professor. E isso tá na sua cabeça até hoje, né? Não sai da minha cabeça. Aí eu vou botar pra ele e falei, boa. E não seja assim, se Deus te der a oportunidade de ser professora. Você tem a vontade, gente. doutora, de ser professora acadêmica? Quem sabe, né? Eu tenho vontade pra mim ser diferente, né? Dá vontade. Ontem mesmo eu falei, quando ela desceu do elevador, eu até falei pro meu esposo, ele, nossa, mas você já tá tanto sem tempo. Eu falei, mas dá vontade de fazer um mestrado pra mim poder ser diferente e influenciar esses acadêmicos, porque às vezes só tem gente que joga o balde de água fria, chega uma hora que a pessoa não tem mais nem força pra seguir em frente. Pra sonhar, gente, a pessoa sem sonho é uma pessoa morta. Exatamente. Né? Sim. Doutor, e qual conselho você diria para uma pessoa que quer seguir a área da odontologia estética? Da odontologia estética, que vá a fundo, que pesquise, que busque. Nossa, eu acho linda a área da odontologia estética. Eu sempre gostei da área externa, porque é algo visível. Então, você transforma a vida de um paciente num dia. É super possível. Por exemplo, a minha área é a área da resina. Então, você consegue ver a diferença da autoestima, da autoconfiança dele ao sorrir, ao conversar com você, ao tirar fotos. O paciente sai daqui tirando selfie, tirando foto no espelho toda hora. Então, eu não posso falar, faça, porque cada pessoa gosta de uma área, mas pra quem já queima no coração igual queimava no meu coração, dá super certo. É uma área muito promissora. Sim. E mudou a sua vida? Mudou minha vida, Paulo, com certeza. Que legal. E assim, pra encerrar, como você quer ser lembrado na odontologia? Como alguém que não desistiu, que ajudou outras pessoas a seguir em frente e a sonhar com a odontologia, porque a odontologia muda vidas. Eu vim de uma família que não tinha condição e graças à odontologia hoje e futuramente eu vou conseguir dar uma vida muito melhor para os meus filhos, para quem estiver ao meu redor, porque eu acho que a pessoa ela não tem que se limitar só a ela, a bênção, né? O sonho, ela tem que alcançar mais pessoas, não faz sentido só você. Ser beneficiado, você tem que ajudar outras pessoas, porque aí você está cumprindo o seu propósito. Então, quando um professor fala para um aluno não faça isso, ele está limitando, né? Ele tá limitando o sonho de um aluno, do próximo dele. Então, ele não está dando sombra na árvore dele. A árvore dele, às vezes, está frutífera e ele não quer que ninguém coma do fruto da árvore dele, não quer dar sombra para ninguém. Então, eu acho que isso é não cumprir um propósito.
Que legal, muito legal. Então é isso, doutora, nós queremos te agradecer por essa entrevista. Obrigada. Foi muito bacana pra gente, a gente sempre se inspira com você, com seu conteúdo na internet, com essa entrevista também, que eu acredito que foi muito construtivo pra mim, pra Débora, pra quem tá assistindo também, pra Fernanda que tá ali. Então a gente quer te agradecer por isso, desejamos muito sucesso pra Obrigada, você, Paulo. com seus Obrigada. projetos, seus sonhos. Amém. Então, Nós todos, vocês também que estão aí nessa reta final, não desistem, se animem, vai dar certo. E daqui a alguns anos a gente ainda vai se encontrar e vamos, como é que se fala? Vamos trocar experiências boas. não, Jesus. Eu quero que vocês mandem mensagem. Dani, eu viajei pra fora do Brasil. Fiz minha primeira viagem internacional com o dinheiro das Olha resinas. só, A gente não faz, não é só por isso. Eu falo, gente, quando você faz com amor, tem retorno. Tem retorno. É amar o que faz, é amar, colocar amor todos os dias. Muito amor. Então é isso. Doutora. Obrigada, gente, de coração. Pelo Sempre uma carinho, honra. pela recepção. Adoramos conhecer seu Muito espaço. Imagina. Trocar esse bate-papo, né? Sim, Foi maravilhoso sim. com vocês. É uma pessoa muito especial. Muito obrigada a vocês também. Obrigada pelo carinho, vocês que estão nos assistindo. Todo sucesso para esses dois acadêmicos, para quem está começando, para quem está encerrando aí esse ciclo acadêmico. Que Deus abençoe e os passos de vocês dois. Que vocês sejam grandes e que muitas pessoas sejam alcançadas através da vida de vocês. Eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha. Estaremos postando os recortes para vocês no Instagram, para que vocês possam ficar por dentro de todas as coisas. Do curso de imersão vamos postar aí para vocês também. E é isso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.